Paz do Senhor para todos os irmãos. Mais uma vez podemos dirigir-nos aos irmãos com a palavra do Senhor e nesta tarde nós iremos estudar um pouco da carta aos Filipenses. Por isso eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias para acompanharem este estudo e vamos começar precisamente com os dois primeiros versos desta carta aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Como vocês sabem, esta carta foi escrita quando Paulo estava em prisão domiciliária em Roma e é nessas circunstâncias que ele escreve esta carta, assim como outras, esta também foi escrita da prisão, não é? E ele escreve aos irmãos que estavam em Filipos e faz um apelo emocionante. Sobretudo, ele apela a um encorajamento, não é? Para serem unidos e constantes. É um bom apelo. É bom quando a igreja está unida, quando todos temos o mesmo propósito, quando todos queremos servir ao Senhor com este bendito propósito nos nossos corações. Paulo começa por dar-lhes uma saudação e, como vocês podem ver, ele não escreve aos seus amigos em Filipos da sua posição como apóstolo que era, mas ele coloca-se ao lado deles com um jugo de serviço, não é? E ele tinha bem presente que ele era um servo do Senhor. As suas palavras são para todos os santos em Cristo, frisando a importância deles serem unidos na recepção da mensagem que ele lhes está enviando. Tem uma ênfase especial que é feita aos anciãos e diáconos da congregação, cujo trabalho é de encorajar em manter os irmãos unidos num constante serviço na obra do Senhor. Ele deseja-lhes graça e paz de Deus. E vocês sabem, onde estas coisas abundam, onde abundam a paz e a graça, a unidade e a constância, elas também abundarão. No versos 3 a 11, Paulo é agradecido por tudo aquilo que ele tem recebido do Senhor. E ele vê os irmãos em Filipos como uma dádiva de Deus, porque o ajudaram desde o início do seu serviço de evangelização e missão. Paulo, ele tem saudades de Deus. Reparem este versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Como podem verificar, ao invés de orar pelo próprio desejo de os ver de novo, ele ora pelo crescimento espiritual deles. É muito mais importante. Esta é a preocupação de qualquer pastor que se preza. É realmente orarmos para que eles possam crescer no temor do Senhor. E se eles crescessem em amor, com conhecimento e também com discernimento, ele, sem dúvida, Paulo, ele sabe que terá a oportunidade de os ver de novo. Se não os vir nesta vida, realmente era mais importante que eles crescessem para o Senhor nesta vida, porque se o Paulo não os encontrasse enquanto vivesse aqui na terra, ele tinha uma certeza que iria estar com eles e viver com eles no céu. O desejo dele é que Deus seja glorificado pelo crescimento frutífero dos irmãos em Filipe. É mais ou menos isso que se baseia estes versos 3 a 11. Depois, nos versos 12 a 18, encontramos ele pregando Cristo. Esta era a alegria de Paulo, pregar a Cristo, não é? Paulo não perdeu nenhuma oportunidade, nunca, de pregar a Cristo. Mesmo acorrentado, ele estava pregando aos perdidos. É verdade que outros também o estavam fazendo. Alguns ficaram até animados pelo exemplo de Paulo na prisão. E se esforçaram
para pregar fora da prisão. Portanto, tinham essa oportunidade. Já que Paulo não podia fazer, porque estava preso, eles saíram para a rua a pregar e faziam isso de uma forma zelosa, não é? Então Paulo não demonstrou que o mesmo caráter deles tinha uma atitude errada, porque só o Senhor conhece as intenções, não é? Ele não sentiu inveja daquilo que eles esperavam. Antes ele louvou ao Senhor porque Cristo estava a ser pregado. Irmãos, esta é uma boa atitude. Nós realmente sabemos que uns pregam a Cristo boamente, outros por inveja, outros por porfia. Mas que importa? Que preguem a Cristo. Esta deve ser a nossa preocupação. Sabemos que muitas vezes há grupos que estão fazendo as coisas de forma errada, mas é importante que Cristo seja pregado, não é? O poder da salvação não está no homem. O poder da salvação está na palavra. E Paulo enfatiza isto de uma forma muito clara quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqueles que procuravam a salvação, eles vão ouvir a palavra da verdade e vão segui-la. É assim. Todo aquele que procura a salvação que há em Cristo vai ouvir e vai guardar a palavra de Deus. E isso é importante porquê? Porque vale mais realmente seguirmos a Deus pela sua palavra do que seguir os homens. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso, nós vemos que Paulo enfatiza a importância de vivermos em Cristo. Nos versos 19 a 26 deste mesmo capítulo 1, Paulo conhece apenas duas opções: viver como Cristo viveu e morrer como Cristo morreu. Neste verso 21 do capítulo 1, a palavra do Senhor diz-nos o seguinte: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Portanto, estas eram as palavras do apóstolo Paulo. Esta é a palavra-chave para entender a sua atitude. Portanto, a atitude que Paulo tomou está aqui nesta palavra. Para ele, o viver era Cristo e o morrer era ganho. Porque ele queria viver, ou procurou sempre viver como Cristo viveu. Ele não estava envergonhado pelo facto de estar realmente preso. Porque ele sabia uma coisa. Ele sabia que será provado justo. Isto é, quando chegar o momento, ele sabe que seria justificado no dia do Senhor. Assim como Cristo foi provado quando ele ressuscitou e se cumpriu aquilo que ele tinha dito. E é importante, irmãos, se Cristo tivesse apenas morrido na cruz, ele seria um mártir de uma causa. Mas porque ele ressuscitou e está vivo e vive para todo o sempre, esta é a marca de Cristo na vida de cada um de nós. Assim, uma vez que ele vive com Cristo, ele sabe que a morte será para ganhar a recompensa eterna que o Senhor tem preparado para dar àqueles que vivem para ele, não é? Portanto, o desejo sincero de Paulo é que Cristo seja magnificado no seu próprio corpo e que a sua vida encoraje os irmãos em Filipe. Portanto, Paulo, ele queria que o sofrimento, que tudo aquilo que lhe estava a acontecer, se fosse um testemunho vivo para os crentes que estavam em Filipos. Era, sem dúvida, uma igreja que ele amava e uma igreja que muito contribuiu para o desenvolvimento da obra de Deus no mundo, sobretudo no ministério do apóstolo Paulo. E como vocês podem verificar, ele preferia morrer agora. Porquê? Porque ele sabia que estava com Cristo. Por isso ele podia dizer estas palavras: o morrer para mim é ganho. Mas se a decisão fosse dele, então ele escolheria ficar. Porquê? Para continuar servindo. Paulo tinha gozo e tinha alegria em servir a Cristo, não é? Ainda, portanto, na sua própria carne, ele podia viver a vida de Cristo e, ao mesmo tempo, os irmãos podiam, de facto, glorificar a Deus pela sua vida que ele vivia em Cristo. E isto seria para
faria um bem para a maior parte deles e não para o seu próprio bem. Como vocês podem verificar, a alegria de Paulo era viver em favor dos outros. E isto é um sentimento precioso que, como cristãos, nós devemos ponderar seriamente, porque esta carta não serviu apenas para os filipenses, ela serve para nós também. Passamos aos versos 27 e vamos fazer uma análise daquilo que encontramos no final do capítulo 1 e no início do capítulo 2, em particular até o verso 30, não é? Paulo agora tem aqui outra temática. Ele fala sobre a mente de Cristo. Irmãos, e porquê que Paulo fala sobre a mente de Cristo? É que aquele que tem a mente de Cristo, ele valoriza a importância de estarmos unidos, a importância da união. Reparem, o verso 27 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E ainda no capítulo 2, verso 4, Paulo diz o seguinte: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipos era uma colónia do Império Romano. Os cidadãos viviam como romanos, respeitando as leis de Roma, pagando os impostos a César, não é? Então eles gozavam da segurança e dos benefícios de serem cidadãos romanos, ainda que tivessem ou que vivessem a uma grande distância de Roma. Eles tinham o mesmo privilégio do que aqueles que viviam em Roma. Parte da força de Roma era a união das suas colónias, através do mundo antigo. Todas elas estavam se esforçando para o bem comum de todos. Irmãos, isto tem uma semelhança muito interessante. É que os crentes filipenses eram uma colónia, não de Roma, mas uma colónia do céu. Quando o apóstolo Paulo escreveu, neste verso 27 que eu li, ele diz para eles: irmãos, vivam de tal maneira que seja uma forma de dignificar o nome do Senhor. Portanto, por outras palavras, vivei de um modo digno. Ele estava-lhes dizendo para viverem como cidadãos da sua atual capital. E como vocês sabem, nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu, não é? Então, como os irmãos podem realmente verificar, um cidadão, ele tem que manter sempre um certo perfil. Como é que o resto do mundo saberia que os filipenses eram romanos? Porque eles viviam como romanos. Então, era notório o seu viver como tal, os identificava como cidadãos que pertenciam a Roma. Meus irmãos, a forma como eles aplicavam também o seu trabalho, o seu serviço, não é? Apesar de serem uma colónia, de estarem longe de Roma, eles em tudo queriam dignificar a sua atitude com os romanos. O Império Romano era forte, mas eu quero dizer-vos que este Império também caiu. Este Império caiu, teve a sua duração, mas a unidade da cidadania cristã é realmente uma parte de um reino que é inabalável. Se vocês quiserem confirmar isto, na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 28, podem aí verificar como é importante nós sermos cidadãos do céu. Eu disse que Paulo, nesta temática, estava a falar aqui da mente de Cristo. E nos versos 5 a 11 do capítulo 2, para os crentes filipenses servirem bem uns aos outros, eles deviam deixar os seus próprios desejos para o bem comum dos santos. É interessante, irmãos. Nós muitas vezes pensamos em nós mesmos, mas nós devemos pensar também nos outros. E Paulo queria
que houvesse neles o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele queria que eles se pensassem não no seu bem-estar apenas, mas que eles realmente se interessassem com os outros que estavam à sua volta. Glória ao Senhor. Portanto, como nós realmente podemos verificar, os crentes de Filipos deviam deixar os seus próprios desejos para o bem comum de todos os santos. Então eles teriam que aprender uma coisa, a ser desprendidos. Não é? Nós não ficamos presos, não devemos ficar presos a este mundo. Por mais condições que nós tenhamos nele, nós devemos estar prontos a largar tudo, na hora da chamada. Quando o Senhor nos chamar para Ele, nós não queremos ficar aqui à semelhança da mulher de Ló, que ficou convertida numa estátua de sal. Mas nós temos que nos desprender, temos que realmente estar prontos a vivermos uma vida que glorifica o nome glorioso do Senhor. Vocês sabem que muitos reinos tinham caído por causa do egoísmo, por causa da ganância dos seus líderes, não é? Mas o reino do céu estava estabelecido no serviço desinteressado aos outros. Como vocês sabem, nós não temos um rei qualquer, não temos um qualquer líder, nós temos o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, não é? E este rei, diz o apóstolo Paulo, nos versos 6 e 7 do capítulo 2, que ele veio como um servo. E ele serviu toda a humanidade e viveu de uma forma digna, sem pecado. Aquele que nunca experimentou o sabor do pecado, morreu numa cruz. E vocês sabem que a morte da cruz estava destinada aos malfeitores, aos ladrões, aos assassinos. E é dessa forma que Jesus morreu. Se Jesus se pode humilhar dessa forma para descer do céu e servir os homens, faz favor de notar, ele vivia no céu, ele desceu do céu para servir os homens. Então estes podem e devem humilhar-se para descer do seu orgulho e servir uns aos outros. É isto que o apóstolo lhes pede, para que eles se desprendem e sirvam os outros também. E como vocês podem verificar, a partir do verso 12 deste capítulo 2, que eu aconselho os irmãos a lerem com muito cuidado, 12 até o verso 16, encontramos ali uma coisa interessante. A salvação é uma dádiva de Deus. Então nós devemos realizá-la de um modo correto, não é? Paulo, ele diz isto também muito claro na carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, mas ele exige uma resposta por parte dos homens para a receberem. E vocês sabem qual é esta resposta? É a obediência. Não chega a dizer eu sou salvo. Eu tenho que obedecer ao que Cristo, na verdade, ele deixou para que eu lhe obedeça. É a sua palavra. Ele disse claramente, sereis os meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Paulo encoraja-os a continuarem a obedecer da mesma forma como tinham feito quando ele estava com eles. É interessante, irmãos, nós sabemos que a igreja, ela não deve servir apenas quando o pastor está presente. Paulo queria que eles continuassem a ser iguais, agora na sua ausência. Era realmente este o apelo que ele estava fazendo. Não é? Neste verso 12, ele incita-os a obedecer, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando nós obedecemos a Deus fielmente, Ele trabalha em nós para a salvação. A obediência jubilosa e unida dos servos de Deus é luz. É uma luz para a nossa vida, não é? No mundo escuro, onde as pessoas vivem com ira, em disputa, servindo só a si próprios, pelos seus próprios interesses, somos desafiados a ser luz no meio destas trevas que nos rodeiam. Temos vários exemplos. No capítulo 2, versos 17 a 30, Paulo conclui com 3 exemplos de serviço desinteressado. Paulo estava feliz. Nos versos 17 e 18,
podemos ver o seguinte: ele dizia que estava pronto a ser oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Nos versos 19 a 24, Timóteo não era como os outros. Paulo mostra o exemplo deste jovem obreiro, deste jovem pastor, fiel a Paulo, mas sobretudo fiel a Jesus Cristo, não é verdade? Como podem verificar, Timóteo, ele buscava não o seu próprio interesse, como os outros o faziam, mas Paulo diz que Timóteo servia de uma forma abnegada. Queria fazer as jornadas perigosas de ida e volta a Filipos para servir Paulo e servir os seus irmãos. E era esta a forma como Timóteo queria servir. Serviu a Paulo como um filho a um pai. Estava pronto a obedecer ao que Paulo lhe mandasse fazer. Irmãos, isto é importante. Realmente Paulo dá também testemunho de outro jovem, Epafrodito, não é? Epafrodito tinha sido enviado pelos filipenses para visitar Paulo em Roma, para lhe transmitir o seu apreço pelo Evangelho que Paulo lhes confiou e, ao mesmo tempo, para suprir as necessidades materiais que Paulo tinha. E, por causa da obra de Cristo, este Epafrodito, Paulo diz que ele chegou às portas da morte e se dispôs, aliás, a dar a sua própria vida por esta causa. Irmãos, que testemunho fabuloso! Que Deus realmente nos ajude, a todos nós, a sermos um exemplo de serviço desinteressado. E, como vocês podem verificar, a palavra do Senhor dá-nos resposta para aqueles que se humilham. Aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que, na verdade, procuram fazer a vontade do Senhor, sem dúvida alguma, eles só ganham com isso, não é? Mas sabem que, neste mundo, as denominações buscam, sem dúvida alguma, união na diversidade doutrinária. Cada um tendo a sua doutrina, seguindo realmente aquilo que cada um acha que é o melhor, é uma tentativa, por vezes, de esquecer as diferenças entre doutrinas a favor da unidade a todo custo. Qual é a diferença entre essa união e a que Paulo aqui prega? A diferença entre doutrinas em favor da unidade a todo custo. Que diferença? Qual é a diferença entre união que Paulo prega aqui, nesta palavra maravilhosa que nós podemos observar? E se os irmãos entrarem no capítulo 3, nos primeiros versos, sobretudo os primeiros 16 versos, Paulo mostra qual é essa diferença. É não confiar na nossa carne, irmãos. Paulo aconselha-nos não confiar em nós próprios, mas a confiar no Senhor. A chave é a nossa alegria, portanto, a chave para essa alegria deve ser, de facto, esta: confiar no Senhor, não nas nossas próprias obras. Devemos sempre buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Por este motivo, Paulo escreve aos Filipenses. Mais uma vez, ele diz: não me canso de escrever-vos as mesmas coisas que já ouviram antes, que vocês já ouviram de mim próprio. É segurança no Evangelho, quando nós, no lugar de invertermos as coisas ou de criarmos novos hábitos, portanto, talvez alguns podem dizer: este credo é melhor, esta doutrina é melhor, esta filosofia é melhor. Não, irmãos, devemos permanecer naquilo que temos aprendido. Tudo o que nós precisamos para sermos fiéis e piedosos já nos foi dado nas Escrituras. Não podemos alterar aquilo que está escrito. Como vocês sabem, realmente, quer Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, e também na Epístola de Judas, verso 3, realmente somos ali aconselhados e de alguma forma temos ali um modelo fantástico,
quando acrescentamos ou tiramos alguma coisa da vontade divina revelada, isto mostra que a nossa confiança está em nós. E nós realmente sabemos que esta não é a vitória. A vitória é quando não é a nossa vontade, não é a nossa sabedoria, mas é a sabedoria de Deus. Depois Paulo entra realmente numa outra vertente. Vocês sabem que eles eram constantemente desafiados a fazerem aquilo que os outros judeus faziam também, a circuncidarem-se a eles próprios ou os seus próprios filhos para serem melhores cristãos. Mas eu quero dizer-vos que Paulo foi um lutador feroz acerca disto, porque a verdadeira circuncisão não é essa. Alguns da circuncisão, os judeus, chegaram a Filipos ensinando coisas que não faziam parte do Evangelho de Cristo. Porque eles diziam, vocês fizeram muito bem em aceitar Cristo, mas agora vocês têm que circuncidar-se, circuncidar os vossos filhos, vocês têm que guardar sábados, vocês têm que guardar luas novas, vocês têm que guardar determinados dias assinalados. Mas irmãos, para sermos salvos, nós temos apenas e só de aceitar Cristo como nosso Salvador, porque Ele, lá no Calvário, Ele fez tudo para preencher a nossa salvação. Portanto, é importante aquilo que realmente o apóstolo aqui ensina. Certamente esta carta ainda tem mais ensino até à parte final, mas hoje eu gostaria de ficar por aqui, porque realmente estas palavras nos ajudam, nos estimulam a vivermos para Cristo num tempo como este, num tempo de alguma dificuldade, no tempo em que realmente nós estamos, sem dúvida, aptos, depois deste tempo que tivemos a oportunidade de orar mais, de ficar na presença do Senhor, de ler mais a Sua Palavra. E é importante, a leitura da Bíblia nos enriquece neste tempo de confinamento. Eu estou chegando precisamente já, desde o Gênesis até realmente ao Novo Testamento, já estou a entrar na segunda carta aos Coríntios e penso que em breve terei toda a Bíblia lida durante este período de tempo, porque eu sei que realmente nada sei se não for a vontade do Senhor, e a leitura e o enriquecimento da Palavra de Deus são um bálsamo para nós. Desafio os irmãos a servirem ao Senhor mais, a amarem-se uns aos outros, a viverem unidos uns aos outros. E em breve, muito em breve, estaremos juntos. Para a semana iremos dizer aos irmãos quando voltamos a ter as nossas reuniões. Acreditamos que no dia 31 já vamos estar juntos presencialmente. E em breve eu darei este comunicado também aos irmãos. Que o Senhor vos abençoe e guardem estes exemplos preciosos destas cartas que foram um bálsamo naquele tempo e que continuam a ser para nós nos nossos dias. Bem-haja, que Deus vos abençoe.